Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, estiver vendo esse podcast. Estamos aqui fazendo um podcast sobre acidentes elétricos e falando sobre segurança do trabalho. Pode começar. Bom, nosso trabalho é na matéria Fundamentos de Engenharia de Segurança. O nome do nosso projeto é PodGelt, é apresentado por mim, Arthur Ricardo, pelo meu amigo Giovanni César. Bom, e o que são os acidentes elétricos? Acidentes elétricos são eventos indesejados que envolvem energia elétrica e resultam em danos à saúde humana, patrimônio ou meio ambiente. E esses acidentes podem ocorrer de diversas maneiras e ter diferentes níveis de gravidade. Os tipos mais comuns de acidentes elétricos são os choques, queimaduras elétricas, arcos elétricos, incêndios, explosões e quedas. O choque elétrico ocorre quando a corrente elétrica atravessa um corpo humano. A gravidade do choque depende da intensidade da corrente, do tempo de exposição, do caminho que percorrido pela corrente no corpo e da condição física da pessoa. Pode causar de formigamento a contrações musculares até queimaduras graves e parada cardíaca e a morte. Bom, queimaduras elétricas podem ser, podem ser causadas diretamente pela passagem da corrente elétrica pelo corpo, que causam queimaduras internas, ou pelo calor gerado por um arco elétrico ou um curto-circuito, que são as queimaduras externas. Os arcos elétricos são descargas elétricas de alta temperatura que ocorrem quando a corrente elétrica salta de um condutor para outro, ou para a terra, geralmente devido à falta de manutenção, falha de isolamentos e manutenção inadequada. Pode causar queimaduras graves, danos à visão e explosões. Bom, incêndios e explosões, que é quando a energia elétrica vira uma fonte de ignição para materiais combustíveis e resulta em incêndio. E em ambientes com gases ou vapores inflamáveis, um acidente elétrico pode acabar provocando alguma explosão. E, por último, mas não menos importante, quedas. Embora não sejam diretamente causados pela eletricidade, pode ser consequência de um choque elétrico, que faz com que a pessoa perder o equilíbrio e cair de uma altura. Bom, as Aí a causas mais gente. comuns de acidentes elétricos é, bom, a gente pode listar falta de manutenção, manuseio incorreto, falta de treinamento e uso de EPIs, instalações inadequadas, desconhecimento dos riscos e condições climáticas. A falha de manutenção a falta de manutenção é equipamento e instalações elétricas desgastados ou danificados. Bom, instalações adequadas é quando a gente vê tem fiações antigas, sobrecarga de tomadas ou falta de aterramento no sistema elétrico. Manuseio incorreto é o uso do equipamento elétrico com mãos molhadas, não seguir procedimentos de segurança. Bom, falta de treinamento e uso de EPIs são os trabalhadores que ou não têm o conhecimento ou os equipamentos de proteção necessários para cada ocasião. Desconhecimento de riscos são as pessoas que não têm o conhecimento, não têm o preparo para mexer em instalações elétricas e acabam mexendo e assim colocando as suas vidas em risco. E as condições climáticas é quando acontecem raios e tempestades que podem acabar causando sobrecargas e falhas. A prevenção de acidentes elétricos é uma é um fundamento, envolve a doação
adoção de normas de segurança, manutenção preventiva e uso de equipamentos de proteção, e conscientização sobre os riscos. Para falar sobre esse assunto e qual é a diferença da responsabilidade legal de um acidente elétrico, no caso de, e é na diferença entre o CLT e o PJ, em caso de acidentes elétricos, nós temos a advogada doutora Fernanda Araújo Ribeiro. Muito bom dia, pessoal. Bom Tudo bem com dia. vocês? É um prazer estar aqui nessa manhã para a gente compartilhar conhecimento. Como bem dito, meu nome é Fernanda Araújo Ribeiro, sou advogada. Vocês disponibilizarem meu Instagram, se alguém quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, estamos aí à disposição. Beleza. Então, vamos começar as perguntas. É, qual é a diferença judicial entre a responsabilidade de um trabalhador contratado via CLT e um profissional PJ em caso de acidentes elétricos no trabalho? Então, quando a gente fala de um trabalhador CLT, né, a gente já fala de um trabalhador que é contratado no regime lá das consolidações das leis do trabalho, né, a própria CLT. Então, ele tem um empregador, né, ele possui um vínculo legal. Ele tem tanto os direitos trabalhistas quanto previdenciários. É uma pessoa que é vinculada ali a uma empresa. Quando a gente fala de pessoa jurídica, ele já é regido por outro ordenamento jurídico, pelo Código Civil. Com isso, ele é apenas um trabalhador autônomo, ele é contratado para fazer aquele serviço. Então, ele não tem aquele vínculo empregatício com aquela empresa. Ele vai prestar, é uma empresa prestando serviço para uma outra empresa. Quando a gente fala de PJ, né? Então, ele não tem os mesmos direitos trabalhistas que aquele outro trabalhador regido pela CLT tem. Então, na verdade, salvo algumas exceções. Mas, via de regra, ele é um trabalhador que é regido por um contrato. Bom, primeiramente, bom dia, doutora Entendi. Fernanda. E prosseguindo aqui as perguntas, quais são os deveres legais do empregador, de acordo com a CLT e com a NR10, para prevenir o acontecimento de acidentes elétricos? Então, os deveres legais dele: ter equipamentos adequados, né? Servir os EPIs adequados, né? De acordo com o artigo 166 da CLT. Precisa garantir o treinamento e a capacitação contínua. Isso está lá no item 10.8 da NR10, salvo engano. Ele precisa implementar medidas de proteção coletiva e procedimentos de segurança. Isso a gente fala não somente na questão dos EPIs também, mas a gente fala nas placas, né, nos avisos, isso é necessário. E a gente, às vezes, pensa, né, no óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Ele precisa de designar apenas profissionais devidamente capacitados para atuar nessas demandas, principalmente quando a gente fala na questão elétrica, né? Muita gente dá palpite de ser eletricista, de ser um engenheiro elétrico, de ser um técnico, eletrotécnico, mas na verdade não é um profissional capacitado. Então, para aquela atividade, ele precisa realmente ter um profissional ali capacitado. E também elaborar, se não houver, e manter atualizado os prontuários de instalações elétricas. Basicamente, esses são os deveres legais do empregador, segundo a CLT e a NR10. Uhum. Bom dia. Ah, continuando, outra dúvida que a gente tem é, no regime CLT, o empregador é automaticamente responsável por acidentes elétricos ocorridos durante o expediente, mesmo que haja culpa do empregado? No regime de CLT, o empregador, ele sim, ele é responsável. Quando a gente fala de um contrato de trabalho, aquele empregador, ele é obrigatoriamente responsável por aquele profissional que ele contratou ali. Por que isso, Fernanda? Porque quando a gente fala de uma empresa que contrata uma pessoa pela carteira de trabalho, né? Essa pessoa ela passa a ser responsabilidade daquela empresa. Então aquela empresa obrigatoriamente precisa ter ali
um coordenador para aquela equipe, precisa ter ali um fiscal para aquelas atividades. Então, a gente não, a gente mitiga os riscos, a gente mitiga as falhas quando a gente tem esses profissionais, diferentemente de uma PJ, que muitas vezes tem o seu regime de trabalho próprio. Mas quando a gente fala de um CLT, a obrigação sempre vai ser, mesmo que quem deu causa foi o empregado, mas o empregador sempre vai ser responsabilizado por algum e qualquer acidente de trabalho. É, e quais documentos precisam ser elaborados e preservados após o acidente de trabalho por ação jurídica, no caso? Então, quando a gente fala no contexto jurídico, toda prova é válida e necessária, né? Principalmente quando a gente fala de um acidente de trabalho. Muitas vezes esse acidente já foi uma premonição anterior, né, de coisas que já aconteciam ali e as pessoas precisam ter esse registro, né? Tanto uma foto, um vídeo e tudo mais. Só que existem alguns outros documentos que precisam ser guardados, armazenados, né, durante essa investigação, por assim dizer. A gente tem ali a comunicação de acidente de trabalho, o CAT, que é muito importante, porque num primeiro momento, o primeiro documento que aquela pessoa vai ter daquele acidente é o CAT. Um laudo técnico do acidente emitido por engenheiro ou por técnico que seja ali claramente qualificado para fazer essa designação, né? Registros da entrega e do uso do EPI. E aqui a gente fala tanto da assinatura ali do profissional que resgatou aquele EPI para uso, quanto também fotos e evidências de que as pessoas utilizavam, às vezes até uma câmera de segurança, que as pessoas estavam efetivamente utilizando ou não esse EPI. Fichas de treinamento e capacitação, o relatório da CIPA, caso seja necessário, né, dependendo da situação, o prontuário de instalações elétricas e a análise preliminar dos riscos, que andam ali páreo a páreo, né? São documentos que são necessários até mesmo para a gente entender a causa daquele acidente. Se a gente não conseguiu prevenir, a gente precisa pelo menos entender para que ele não ocorra novamente. E, e você falou na investigação, em caso de investigação de acidente grave, elétrico grave, quais são os órgãos que devem ser envolvidos e qual deve ser a conduta? Assim, assim, Então, quando a gente trata já da investigação propriamente dita, a gente tem diversos órgãos que podem ser envolvidos dependendo da gravidade desse acidente. Como você pontuou aí, um acidente elétrico grave. A gente tem a própria empresa, né, que ela vai designar ali a CIPA, que é uma investigação interna dela. Então, ela precisa de ter esse momento, né, para que ela mesma investigue, ela mesma tenha laudos, ela mesma tenha as condições de evidenciar esse acidente. A gente tem também o Ministério do Trabalho e Emprego, o antigo Ministério do Trabalho, que ele pode sim instaurar uma fiscalização e pode até emitir vários autos de infração para aquela empresa. A gente tem a Polícia Civil propriamente dita, né? Polícia Civil, porque ela vai vir com uma perícia técnica, vai elaborar, principalmente se tiver alguma lesão grave ou morte, porque a gente vai precisar ter a responsabilização criminal desses feitos, né? A gente tem também o CREA, que vai ali verificar o exercício profissional, se aqueles profissionais realmente estavam habilitados para aquelas funções. E a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que, como a gente disse, né, se a Polícia Civil atuou, ela vai liberar um auto de investigação, e aí esse auto de investigação, ele vai ser encaminhado para o Ministério Público do Trabalho para que ele possa ali, né, designar, seja para um processo criminal, seja para um processo trabalhista, seja para um processo civil, dependendo da situação e da demanda. Sim. E quais direitos têm os trabalhadores acidentados sob o regime CLT, como estabilidade, indenizações e reabilitação? Então, muita gente não sabe, mas o nosso regime, ele tem aquele período, né, que ele fica afastado, né, pelo INSS.
Ele tem o seu período de afastamento, porém, após esse período de afastamento, e isso independe do tempo, tá bom, pessoal? Independe do tempo que ele ficou afastado. Após esse período de afastamento, ele ainda tem 12 meses de estabilidade, né? Um ano de estabilidade. Isso está lá no artigo 118 da CLT. Então, ele ainda fica estabilizado, né? Uma estabilidade provisória, obviamente, porque não é eterna, mas ele ainda fica estabilizado 12 meses. Então, esse empregador, ele não pode colocar esse profissional na rua imediatamente assim que ele retorna do auxílio-doença. Ele precisa ter esse período de um ano para após isso, aí sim, ele já perde estabilidade. Ele pode permanecer na empresa? Pode, mas ele pode também não permanecer. A gente também tem ali a indenização por danos morais, por danos materiais, por danos estéticos, por danos psicológicos e afins. Aí a gente tem essa garantia, né, para esse profissional, porque a gente realmente não sabe, porque muitas vezes acontece de perder um braço, uma perna, um dedo, ter uma queimadura muito grave, e aí ele acaba tendo, né, esse direito de ter essas indenizações. A gente também tem, dependendo da gravidade do acidente, a reabilitação profissional. Essa reabilitação profissional, ela é custeada pelo INSS. Então, é uma garantia, um direito daquele empregado. E também um bônus, né, que esse empregado tem é a manutenção do seu FGTS durante todo o afastamento. Então, o empregador não pode, só porque ele não está efetivamente trabalhando, ele não pode simplesmente não pagar o seu FGTS. Ele precisa continuar mantendo os pagamentos de FGTS, porque, além de tudo, ele continua sendo um empregado daquela empresa. E outra dúvida. Qual é a responsabilidade civil e criminal de um PJ por causar um acidente que afeta terceiros ou bens de terceiros? Então, como a gente falou, né? Quando a gente fala de uma pessoa jurídica, a gente precisa se lembrar que toda função que ele exerce é autônoma. Então, suponhamos que o Giovanni tenha um restaurante. E aí ele contrata a empresa do Arthur para prestar um serviço para o seu restaurante de reparo elétrico. E durante o seu serviço, o Arthur, por negligência, imprudência, imperícia, vai lá e causa um acidente elétrico causando um grande incêndio no restaurante do Giovanni. A responsabilidade do Arthur para aquele acidente, ela é objetiva. Então ele vai ter que pagar por todos os anos por ele causados, seja no restaurante do Giovanni, seja no meu carro que estava na esquina que também pegou fogo. Então ele vai ter que responder por tudo isso. Já de uma maneira criminal, ele pode, se porventura uma outra pessoa estava no restaurante comendo e acabou sendo atingida pelo incêndio, ele vai responder ali por aquela lesão corporal culposa, é claro, ou por um homicídio culposo também, desde que seja comprovada pelo acidente, né, que o Arthur agiu com negligência, com imprudência ou com imperícia. Caso contrário, a gente entra lá atrás onde eu falei que nem sempre o PJ vai ter o seu regime autônomo. Pode ser que o Giovanni não tenha passado para ele, né, o prontuário necessário, a planta correta e por conta disso, o Arthur não teve condições de desenvolver um trabalho com exata perfeição, com excelência. Então, por isso, o Giovanni vai responder pela sua parcela de culpa e o Arthur vai responder pela parcela de culpa dele, de acordo com o evento danoso, né? O que se ocorreu. Por isso, a gente tem aqui as apurações da polícia, do Ministério Público e afins. Bom, e após um acidente, o que a empresa precisa fazer para cumprir as obrigações legais e se proteger das responsabilidades, incluindo medidas de segurança, indenizações e eventuais sanções? Então, como a gente mencionou aqui, né? Depois que a gente tem o acidente de trabalho, né, a gente tem vários relatórios que são produzidos, seja pela própria CIPA, seja pelo Ministério Público, pela polícia. Então, as primeiras medidas cabíveis, e aqui antes mesmo de ter uma ação judicial, é o olhar para essa empresa.
Se porventura esse acidente foi causado por falta de sinalização, que essa empresa busque incluir as sinalizações. Se porventura foi por conta de falta de EPI, que essa empresa coloque EPIs. Se foi por causa de treinamento, que essa empresa produza treinamentos. Então, antes das ações indenizatórias, essa empresa precisa atuar na prevenção dos riscos. Se foi por conta de não ter ali um extintor de incêndio, que essa empresa ela coloca extintores de incêndio. Após isso, né, esses reparos feitos, a gente olha para as indenizações. Essa empresa ela vai ter algumas responsabilidades a serem feitas. Então, ela precisa pagar as suas indenizações, ela precisa pagar as multas que consequentemente acontecerão. Essa empresa precisa, né, de ter ali um novo regulamento para que regule essas atividades. Então, são uma série de situações que ela precisa cumprir a partir daqueles relatórios que ela receberá, seja da CIPA, seja do Ministério Público, seja da polícia, seja do CREA, do próprio CREA. Então, a partir desses relatórios, ela vai começar a regularizar a sua atividade. Então, existem vários fatorezinhos que ela vai precisar cumprir, algumas obrigatoriedades, outras nem tanto, mas ela se segue dessa forma. Ótimo. Em- a gente queria saber, você falou de reabilitação no caso do CLT que sofreu um acidente. E se ele ficou incapacitado de exercer a função dele? Mesmo que tipo assim, não, ele não esteja totalmente incapacitado, tipo assim, mas ele, tô dando um exemplo. Ele perdeu o dedo e é essencial para a função dele aquele dedo. E mais para outros empregos ele não está incapacitado. Como que funciona essa reabilitação ou até mesmo ele vai conseguir se aposentar por invalidez ou o que acontece com essa pessoa? Então, dependendo da gravidade, né, que atinge esse profissional, pode ser sim que ele seja aposentado por invalidez. Vamos colocar uma situação de que ele fique com uma lesão muito grave na coluna. Uma queda, como vocês relataram aí no início. Por conta de um acidente elétrico, ele teve uma queda, e dessa queda gerou uma falha na coluna dele, né? E ele não consegue mais desenvolver alguns movimentos, não consegue ficar em pé por muito tempo, enfim, decorreram diversas complicações. A partir disso, ele não tem condições de trabalhar mais naquele trabalho. Ele pode sim ser designado para fazer uma perícia médica e ir para aposentadoria por invalidez. Porém, entretanto, contudo, todavia. Se essa incapacidade dele foi relativa àquela função exclusiva, a reabilitação serve para isso. Ele vai sair daquela função que ele estava, que ele não consegue hoje mais desempenhar, mas ele consegue desempenhar outras funções, até mesmo dentro da empresa dele. Então, essa reabilitação vai funcionar dessa seguinte forma: ele estava capacitado para essa função, mas ele vai receber capacitação para uma outra função. Então, independente de qual função seja, vamos supor que ele seja da área externa, né? Trabalhe um trabalho externo, um trabalho braçal propriamente dito. Ele vai passar a fazer um trabalho intelectual, ele vai passar a fazer um trabalho onde ele senta no computador, ele digita, ele faz, e ele vai receber o curso para que seja feito isso de maneira excelente, da mesma forma que ele fazia anteriormente na sua atividade inicial. Claro que, dependendo do caso da situação, ele pode sim ser encaminhado a uma aposentadoria por invalidez. Mas, via de regra, a gente sempre opta em trazer esse profissional para a idade laboral dele. Então, se ele ainda tem uma idade laboral dele muito grande, ele vai ser reencaminhado a uma outra função e não imediatamente para aposentadoria por invalidez. Ótimo. E para a gente encerrar, qual o papel do técnico ou engenheiro de segurança do trabalho e do eletricista responsável no cenário de um acidente, tanto na prevenção do acidente quanto na análise pós-acidente? Então, é primordial. Arthur, quando a gente fala de acidente elétrico, seja ele anterior, porque a gente trabalha sempre pela prevenção. A gente nunca trabalha esperando acontecer um acidente. A gente trabalha pensando que o que pode causar aquele acidente. A função tanto do engenheiro de segurança, quanto do técnico, quanto dos eletricistas, quanto daquela equipe que trabalha ali, é a prevenção. Então,
é primordial que aquele profissional ele esteja atento a tudo aquilo que tem acontecido, né? Seja os trabalhos com os EPIs, seja o material que ele está utilizando, seja a fiscalização daqueles profissionais que estão ali desempenhando aquela função, que isso também faz parte da prevenção. E posterior a isso, ter a dignidade de cumprir com o regulamento dos laudos, né? Da efetiva produção dos seus laudos. Porque a gente só consegue retornar para resolver um problema quando profissionais capacitados fazem laudos capacitados. Então a gente pega um profissional aí de segurança do trabalho, um profissional de elétrica, né, para poder produzir esses laudos. Inclusive vocês estão se formando para isso, para que sejam profissionais que posteriormente não causem acidentes, claro que não, mas que se porventura passarem por uma situação como essa, vocês consigam produzir laudos competentes para poder trazer a prevenção para outros cenários. Então a gente, quando olha para esses profissionais, a gente precisa pensar no seguinte: eles são praticamente os heróis. Para que esses erros não aconteçam, eles precisam estar com os seus treinamentos em dia. A gente volta lá no início. Precisa ter a qualificação necessária para atuar nessas funções. Bom, muito obrigado pela participação aqui. Queria agradecer por tirar um pouquinho do seu tempo para poder aqui complementar nosso trabalho com a sabedoria que você tem. E agradecer também a todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, que acompanhou esse podcast, o trabalho que a gente fez. E é isso. Agradeço a vocês o espaço. Se precisarem de mim, contem comigo sempre. Muito feliz por poder entregar, né, um pouquinho do que o direito fala acerca das relações de trabalho, né, e etc. Principalmente aqui, abrangendo o contexto da parte elétrica, né, que muita gente não fala. Então, muito obrigada pela oportunidade. Precisando, estou à disposição. Obrigado pelo seu tempo. Você foi maravilhosa. Obrigada. Agradecemos toda a sua audiência. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo. O Pod Gelt termina aqui. Obrigado pela atenção de todos.